E aí galera, beleza? Eu me chamo Johnny Brasil, sou professor de álgebra, né? E vocês do 8º ano sejam muito bem-vindos a esse vídeo. A gente vai fazer hoje um vídeo um pouco de relembrança, né? Fazer aquele remember do conteúdo visto antes da prova. Eu sei que vocês tiveram aula sobre potência, né? E eu vou relembrar esse conteúdo com vocês e, além disso, acrescentar algo novo a esse vídeo, que são as notações científicas, explicar para vocês o que são as notações científicas, como usá-las e como transformar as notações científicas no seu devido número, né? Aquilo que realmente ele é. Beleza? Aqui, para só explicar para vocês, né? Só para reexplicar sobre potência com expoentes inteiros. Eu queria que você observasse aqui que existe uma potência bem aqui, ó. Essa letra A representa a base e essa letra M representa o expoente. Então, veja bem, é uma potência A elevado a M. Troca por qualquer número, você vai ter uma potência que você já deve ter experimentado fazer. Então, aqui, esse A ele representa a base. E o que é essa base? A base ele representa o número que vai se repetir na multiplicação. Na aula passada foi visto que esse número você vai ficar multiplicando ele, por ele, por ele, por ele, quantas vezes o expoente mandar. O expoente ele é responsável por definir a quantidade de repetições desse fator quando ele for multiplicar. Vamos dar um exemplo só para ficar claro, né? Botar aqui de verde, bem bonitão. Eu tenho aqui essa potência, 3 elevado a 5. Esse 3 é a base. E o 5 é o quê? É o expoente. Muito bem. Quem é que vai repetir na multiplicação? A base. Vai ser o 3. O 3 vai se multiplicar. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Quantas vezes vai haver essa repetição? 5 vezes, porque o expoente está mandando ser 5. Então, a gente vai dizer, ó, vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E parou. Parou por quê? Por que parou? Porque eu já fiz a repetição desse fator em 5 fatores aqui. Certo? Então, repetir 5 vezes esse fator. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Se você for fazer a multiplicação aqui para achar o resultado concreto, isso aqui vai dar o quê? 243. Pode fazer as contas aí, eu fiz de cabeça. Beleza, gente? Então isso é muito tranquilo, muito simples quando você tem essa potência acontecendo. Só que existe um detalhe muito importante que você precisa entender, que é justamente nas suas particularidades, em especial quando o expoente for negativo. Então, quando você tem aqui um expoente negativo, né? Deixa eu colocar esse subtópico. Quando o expoente é negativo, existe só um detalhe que você tem que fazer. Qual o detalhe? Quando eu estou nessa situação de expoente negativo, eu preciso primeiro transformar, né? Transformar a base em fração. Então, eu transformo a base em fração e, a partir do momento em que eu transformar a base em fração, vai acontecer a segunda coisa que eu preciso fazer. Inverte a fração. Então, transformar a base em fração e inverter deixa eu só apagar esse aqui, pronto. Inverter a fração. E aqui, imediatamente, no momento em que eu inverter a fração, o expoente
fica positivo. Então, eu vou pegar a base, transformar numa fração, inverter a fração. Quando eu inverto a fração, o expoente já deixa de ser negativo e ele passa a ser positivo. Vamos dar aqui um exemplo. Vou botar aqui o exemplo de vermelho aqui. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, 2/3. Essa fração está sendo elevada a menos 3. Pronto. Uma base qualquer e um expoente negativo. Negativo, certo? Então, o que é que eu faço? Primeira coisa, transforma a base em fração. Vixe, mas não tenho que transformar, já está em fração. Então, o primeiro passo concluído. Já posso dizer que o primeiro passo está concluído. Segundo passo, eu tenho que inverter a fração. Então, qual é o inverso de 2/3? É só trocar. Quem está no numerador vai para o denominador. Quem está no denominador vai para o numerador. Então, vai ficar aqui, ó, o 3 vai passar para cima e o 2 vai passar para baixo. E a partir do momento em que eu inverto a fração, o meu expoente fica o quê? Positivo. Então, se o expoente aqui era menos 3, aqui ele vai ficar o quê? Mais 3. Lembrando que eu estou usando o expoente, né, para fazer a potência da fração como um todo. Então, é importantíssimo o uso dos parênteses. Se você não usar os parênteses, você está errando, porque o 3, que é esse expoente que está bem aqui, segue aqui, ó. Vou até botar aqui como luz aqui para... Esse 3, que é o expoente, ele está sendo o expoente dessa base completa, dessa fração como um todo, ok? Então, você vai concluir fazendo o quê? Repetindo a base, que é o 3/2 vezes 3/2 vezes 3/2. E você repete esse fator em 3. Por quê? Porque o expoente é 3 e você só multiplica para encontrar o resultado final. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. E 2 vezes 2 vezes 2 dá o quê? Dá 8. Então, eu já encontrei o meu resultado final dessa potência. Tranquilo? Deu para entender legal? Qualquer dúvida, fale com nós. Fale conosco. Né? E aí você vai tirar sua dúvida com a gente. Mas enquanto isso, ó, deu certo aqui, então vamos para frente. Qual seria o outro tipo de situação que é bom que vocês saibam? Deixa eu colocar aqui. Se a base for negativa, só relembrando, né? Base negativa, bota aqui. Base negativa. E aqui eu vou usar dois exemplos, porque um exemplo é justamente quando o expoente for positivo e outro exemplo é quando o expoente for negativo. Então, tendo a base negativa aqui, qual é o exemplo que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que saber, ó, tem duas possibilidades, né? Primeiro, o expoente é par, certo? O expoente é par. Segundo exemplo, o expoente é ímpar. Se o expoente for par, o resultado vai ser o quê? Positivo. E o processo que você vai usar é o mesmo, é o processo natural quando você faz uma potência. Se o expoente é ímpar, o resultado vai ser o quê? Negativo. Lembrando que nós estamos com a base negativa. Base negativa.
certo? Se a base não for negativa, se a base for positiva, os resultados serão tudo positivo, normal. Agora, se a base for negativa, nós temos essas duas possibilidades aqui. Tá certo? Vamos dar um exemplo para mostrar para vocês aqui. Exemplo de vermelho, bem bonitão. Base negativa, menos 2. Expoente par 4. Certo? O expoente é par, o resultado já vai ser o quê? Positivo. Não preciso nem me preocupar. Nem me preocupar. Mas, se eu sou um cara cuidadoso, quero fazer parte a parte, bem bonitinho, o que é que eu faço? Eu boto menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ó, o cuidadoso nunca erra, né? Por quê? Porque aqui eu estou repetindo esse número menos 2 4 vezes em 4 fatores. Por que 4 fatores? Porque o expoente é 4, então é só fazer a multiplicação. E lembrando que multiplicação com números inteiros, eu tenho que prestar atenção no jogo de sinais. E aí, relembrando o jogo de sinais, como é que fica? Ó, menos com menos, mais. Com menos, menos. Com menos, mais. É por causa disso que no jogo de sinais, o resultado dá o quê? Positivo. E é só multiplicar os números, meu filho. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá o quê? Dá 16. Então, o resultado é positivo, né? E o resultado aqui dá quanto? Dá 16. Entretanto, porém, todavia, contudo, se eu tiver um expoente ímpar, eu vou usar o mesmo número menos 2 como base e eu vou colocar o expoente 3 aqui como expoente. Novamente, eu já sei. Por quê? Porque o tio já deu esse bizu, essa dica aqui, que o resultado vai ser negativo. Mas eu quero ser cuidadoso. Então, vou fazer o quê? Eu vou pegar o menos 2, certo? E vou multiplicar por menos 2. E vou multiplicar por menos 2 de novo. E pronto, 3 fatores, porque o expoente é 3. Então, fazendo o jogo de sinais aqui novamente, ó, menos com menos dá mais, com menos dá menos, então resultado negativo. Eu multiplico os números, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Pronto. Então, tenho aqui o resultado dessa potência quando a base é negativa. Vamos fazer só mais um exemplo, porque eu quero misturar. Eu quero trabalhar misturando. Como assim, João? Eu quero fazer o seguinte. Vamos fazer esse terceiro exemplo de azul, porque é especial. E aí, eu tenho o seguinte. Eu tenho menos 5, que é uma base negativa. E eu vou elevar a um expoente menos 3. Olha só o que é que está acontecendo. Eu estou pegando um número que tem uma base negativa e eu estou elevando a um expoente negativo. Então, vai acontecer o quê? As duas coisas. Primeiro de tudo, eu vou transformar esse menos 5 em fração por conta do expoente. Eu quero, primeiro de tudo, retirar esse negativo do expoente. Esse negativo do expoente aqui, ó, eu preciso tirar primeiro. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar o menos 5 e vou transformar numa fração. Qual é a fração que eu vou transformar o menos 5, hein? Menos 5 sobre 1. Pronto. Tá aí a fração. Não se preocupe. Elevado a menos 3. E agora, eu vou fazer com que esse menos do expoente desapareça. Vamos aqui, ó. Expoente é esse daqui, ó. Eu quero fazer com que esse menos desapareça. E como é que eu vou fazer esse menos desaparecer? Invertendo a base, invertendo a fração. Então, vai continuar negativo. O negativo permanece. O que está invertendo é a fração, não é o sinal. Presta atenção. O negativo permanece. E o que é que vai inverter aqui? O 1 vem para cima e o 5 vem para baixo. Pronto. Fração invertida, situação tranquila e imediatamente o que acontece com esse menos? Sumiu! Então vai ficar o expoente 3 positivo. Beleza? E aí segue a regra. Expoente ímpar e base negativa, o resultado é negativo, obviamente.
E vamos fazer aqui a potência, né? 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5. Repara nesse jeito que eu estou fazendo, porque aqui eu já estou fazendo o que? Eu estou admitindo que o resultado é negativo, bem aqui. E estou fazendo a conta com os números normais aqui, ó, positivo, esquecendo o sinal porque eu já resolvi o sinal. Eu só estou calculando aqui, ó, o resultado está aqui, o resultado negativo. Eu só estou calculando com os números mesmo, sem ficar com um joguinho de sinal mais não. Então, resultado negativo, já admiti. Vou só apagar para deixar mais retinho. Então, resultado aqui, ó, negativo. E fazendo, ó, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. Então, o meu resultado é menos 1/125 avos. Beleza, gente? Tirou todas as dúvidas sobre potência com expoente inteiro? Tirou todas as suas dúvidas sobre base positiva e base negativa? Perfeito, beleza, tá show. O que eu preciso falar para vocês agora é sobre notação científica, que é algo novo. É algo novo, é algo que está começando, certo? Provavelmente você já ouviu falar de notação científica, mas se não ouviu, nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para explicar para você sobre notação científica. Então, presta bem atenção no que a gente vai falar aqui hoje. Notação científica, certo? Se você não estiver copiando, olha para o meu rosto agora na tela. Se você não estiver copiando, copia, rapaz. Copia porque isso aqui, ó, né? Lousa, mesa digitalizadora, lousa virtual para você copiar, para você aprender. E se você tiver dúvida, não se preocupe. Teve dúvida, coloque lá a dúvida que a gente vai tirar. Se preocupe não. Então, notação científica, ó, se liga no seguinte. Digamos que eu tenho um número muito grande. Vamos imaginar esse número aqui. 1 milhão. Eu queria muito esse dinheiro no meu bolso. Eu vou botar esses pontinhos para separar as classes, tá certo? Não é multiplicação, é separação de classe. Cada 3 algarismos põe um pontinho para separar a classe. Você já deve ter visto isso, o professor já deve ter colocado desse jeito aí os números. Esse número é muito grande. Claro, obviamente que existem números maiores para representarem coisas maiores, principalmente na astronomia. A distância entre a Terra e a Lua, a distância entre a Terra e o Sol, a distância entre 2 planetas. Distâncias como essa, obviamente, são muito maiores que 1 milhão de quilômetros e por aí vai. Mas, enfim, eu tenho esse número 1 milhão. Eu quero colocar esse número 1 milhão de uma forma reduzida, que preencha menos espaço, resumido, bem bonitinho, que represente o mesmo valor. Então, é uma forma reduzida para representar o valor. Deixa eu logo escrever isso aqui, certo? Forma reduzida que representa o mesmo valor. E eu falo da forma reduzida porque é o seguinte, tudo na matemática, se você tiver reparado, tudo na matemática ela vai reduzindo. Como assim? Eu tenho uma grande soma de vários números iguais, eu transformo numa multiplicação. Se eu tiver uma multiplicação de vários números iguais, eu transformo o quê? Numa potência. Para quê? Para reduzir espaço mesmo. Não é outra coisa, é para reduzir espaço. E aí a gente trabalha para calcular essas operações novas, como potenciação, notação científica, porque facilita o nosso trabalho. Ao invés de a gente escrever números enormes, a gente escreve de uma forma reduzida para representar o mesmo valor. E aí eu quero que você veja o seguinte, eu quero que você entenda que esse número 1 milhão ele vai se transformar em 1 vez 10 elevado a 6. Observe isso aqui que eu estou fazendo. Esse 10 elevado a 6, se você reparar direito, 10 elevado a 6, se você tiver estudado potência de base 10, ele representa 1 milhão por quê? Porque ele possui 6 zeros.
Quando a base é 10, o expoente, ó, base 10, ó, vou botar aqui, né? Base 10. O que é que o expoente faz? Define o tanto de zeros, quantidade de zeros no número. Então, a quantidade de zeros. É só você reparar aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Por isso que essa potência é de expoente igual a 6. Mas isso só vale quando a potência tiver a base o quê? A base 10. Beleza, tranquilo. Então, vai sempre ser assim? Vai sempre ser assim. Se preocupe não. Né? Vai ser composto por esse número aqui, que é o 1. Por que é 1? Porque aqui tem um 1. E essa potência de base 10. Então, a notação científica ela tem duas partes. Ela tem uma parte numérica, certo? Eu vou colocar aqui de forma geral, ó, de forma geral. Né? De forma geral. A notação científica é A vezes B. Não, B não. Vou botar 10, né? Porque é 10 mesmo. 10 elevado a B. Certo? Essa letra A, ela representa esse número 1 aqui, ó. Ela vai representar um número entre 1 e 10. Né? Vamos botar o número maior, o número desde 1. Vou botar aqui 1. Ele pode ser 1. Mas ele tem que ser menor que 10. Porque se ele for 10, ele vai para a parte aqui, ó, da potência de 10. Então ele pode ser 9,99999. Pode. Mas pode ser 10? Não. Certo? Então essa letra A, esse número que vem antes da potência, ele está entre 1 e 10. Mas pode ser 10? Não, não pode ser 10. Repara, não pode ser 10. Beleza. E esse B aqui, obviamente, vai ser a quantidade de zeros aqui, certo? Beleza? Quantidade de zeros da potência do 10. Ah, vai escrever de novo? Vou escrever de novo sim, porque tem gente que vai ficar com dúvida. Quantidade de zeros. Vamos só dar um exemplo clássico aqui, botar de azul de novo. Eu tenho aqui, ó, 5, certo? Não, deixa eu corrigir, porque esse exemplo aqui não vai ser de zeros, vai ser de casas decimais. Eu vou botar aqui casas decimais. Quantidade de casas decimais. Reparou esse exemplo aqui, eu tenho 5,5, não, vou botar 5,23, certo? Vezes 10 elevado a 4. Pronto. Isso aqui é um exemplo de notação científica, correto? Correto. E aí, preste muita atenção. Esse 5,23 é um número que está entre 1 e 10. Confere. Esse 10 elevado a 4 é uma potência de base 10. Confere. Isso aqui é uma notação científica. E aí eu vou transformar ela para um número. Como é que vai ficar? Eu vou pegar o 5, o 2, o 3. E aí eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que contar 4 casas depois do 5. Certo? Repetindo. Eu tenho que contar 4 casas depois do 5. Então, eu contei uma, já preenchi com 2. Eu contei o 3 aqui, então já foram 2 casas e eu completo com 2 zeros. Tudo bem? Vamos repetir?
Então, eu tenho aqui ó, esse número aqui, 5,23 vezes 10 elevado a 4. Eu pego 5 e eu tenho 4 casas depois do 5 para usar. Então, eu vou usar o 2, eu vou usar o 3. Ah, por que tu usa? Porque já está aqui no número, tá certo? E eu completo as duas casas restantes com zeros. Então, eu transformei, certo? Eu transformei de uma notação científica para um número normal, certo? Então, da notação científica para o número normal está tranquilo. Mas se eu quiser transformar do número normal para a notação científica, eu tenho aqui 4, 7, 2, 0, 0, 0, 0, 0. Eu quero transformar isso aqui para uma notação científica. E aí, é a mesma coisa. Eu pego, boto a vírgula bem aqui, eu marco essa parte aqui. Por quê? Por que eu marco essa parte? Porque o número tem que estar entre 1 e 10. Eu não posso colocar 472, porque esse número é maior que 10. Então, eu tenho que transformar esse número em um número que seja menor que 10. Então, eu vou usar o 4,72, que é um número menor que 10. E aí, eu conto a potência de 10, que 10 é elevado a alguma coisa, eu conto até onde eu usei a vírgula aqui. Onde foi que eu botei a vírgula? Eu botei nesse lugarzinho aqui. Então, quantas casas eu teria depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ser o expoente do 10. Aí tu me pergunta, Johnny, mas aqui eu só tenho 5 zeros. Por que o expoente é 7? Porque além dos 5 zeros, existem outros dois algarismos, outras duas casas que estão depois da vírgula nesse número. Então, além dos zeros, eu pego mais duas casas decimais e coloco aqui. São 7 casas depois da vírgula aqui. Deu para entender legal isso aqui, sim ou não? Beleza? Qualquer dúvida, estamos à total inteira disposição. Vamos dar outro exemplo, porque esse exemplo é um exemplo que vai mudar um pouco. Vou botar como expoentes negativos aqui. Então, vou de amarelo de novo. Eu vou separar aqui, para separar os exemplos, eu vou colocar de amarelo, veja bem, um número que já seja 0,001. Repara que esse número, ele é um número, como eu posso dizer, é um número decimal, tá certo? O número decimal é menor que 1. Então, o que é que eu faço? Como é que eu vou saber que tipo de notação científica dá para ele? Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer aqui a transformação dele em azul. Que fração seria essa? Você sabe transformar decimal para fração, não sabe? Sexto ano a gente aprendeu isso aqui. Eu coloco 1 e eu penso em quantos zeros existem aqui. Então, 3, né? Quantas casas depois da vírgula? São 3, então vão ser 3 zeros. Então, essa fração aqui é 1 sobre 1000. 1 sobre 1000, tá certo? E esse 1 sobre 1000, ele nada menos é do que a potência de 10 elevada ao expoente menos 3. Ah, Johnny, tu fez direto. Eu não entendi. Bora fazer de um jeito invertido de verde. Eu tenho 10 elevado a menos 3. Né? Se saber, tem que saber voltar. Eu pego e transformo isso aqui numa fração. 10 sobre 1. E eu estou elevando ao expoente menos 3. Agora eu tenho que eliminar esse expoente negativo. O que é que eu faço? Eu inverto a fração. Fica 1 sobre 10 elevado a 3. No momento que eu inverto a fração, o sinal negativo desaparece do expoente. E aí é só fazer, né? 1 ao cubo dá 1, 10 ao cubo, 10 ao cubo dá 1000. Por isso que eu falei desde o início, que o 1 sobre 1000, 1 sobre 1000 vai ser o 10 elevado a menos 3. Porque o 10 elevado a menos 3, quando eu faço as contas aqui, dá 1 sobre 1000. Certinho? E aí perceba o seguinte, o importante não é nem chegar a fazer a conta. O importante é tu entender que quando eu tenho um número depois da vírgula aqui, o expoente vai ser negativo da potência de 10. Então, é uma nova notação científica que eu tô vendo. Né? Botar aqui o exemplo na outra página. Define aqui a outra página e tal. 100%. Botar plano de fundo pretozinho, né? Que é uma cor mais agradável. Né? E aqui, eu vou colocar como exemplo
esse valor aqui, ó, 0,0000053, certo? E aí, como é que eu vou transformar esse número para uma notação científica? Eu vou pegar e vou estabelecer a vírgula. Onde? Bem por aqui, ó. Por que aqui? Por que que não é aqui? Por que que não é no final? Porque eu já estou pensando nesse número, 5,3. Raciocina, cara. 5,3 é o número que a gente precisa antes da potência de 10. É o número menor que 10. Então, eu já penso no seguinte, ó, vai ser 5,3 vezes o 10 elevado a alguma coisa. Certo? 5,3 vezes o 10 elevado a alguma coisa. Agora, pensa direitinho comigo. Vou apagar esse círculo que eu fiz aqui. Vou reescrever bonitinho aqui esse 5. Certo? E vamos continuar. Se eu coloquei a vírgula bem por aqui, eu tenho que entender quantas casas eu andei para chegar com a vírgula aqui. Então, eu andei 1, 2, 3, 4, 5 casas. Certo? Andei 5 casas. Só que qual é o problema? O número está depois da vírgula. No número original, em azul, o número já é depois da vírgula. E quando eu expliquei no slide passado, cadê? Na página passada, volta. Tá aqui, ó. No slide passado foi que eu expliquei que quando o número é depois da vírgula, certo? Algarismo diferente de zero, o expoente vai ser o quê? Negativo. Então, voltando para cá, certo? Voltando para cá, eu tenho que o número está depois da vírgula, então o expoente vai ser o quê? Negativo. Negativo. Então, vai ser essa a versão simplificada, a versão notação científica desse número de azul bem aqui. Vou até apagar aqui que é para não confundir. A notação científica desse númerozão aqui, 0,000053, ele é o quê? 5,3 vezes 10 elevado a menos 5. Falei dos exemplos de cada notação científica. Eu falei sobre as potências de expoente inteiro. Falei de potências de base negativa, né? Falei de potência de expoente negativo nessa aula. Eu acho que já está interessante o bastante para vocês nessa aula de hoje. Então, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. Primeiramente, quanto ao vídeo, dê like. Né? Se você gostou da aula, dê um like. Né? Assim você faz com que o vídeo seja mais divulgado e mais pessoas possam também compreender. Se você teve dúvida, tem a Agenda Edu para você tirar suas dúvidas. Além disso, a tarefa de casa vai estar na agenda com vocês. Vocês reparem na agenda, leiam a agenda, vejam a agenda e façam as tarefas, cara. Façam as tarefas, porque é importante para que vocês pratiquem. Ah, tio, se eu estou botando aqui, eu estou entendendo o que o senhor está dizendo. Beleza, que bom entender o que eu estou dizendo, mas quem está fazendo sou eu. E eu fazendo, eu sei fazer. Sou professor, graças a Deus, para isso. Eu sei fazer. Mas a sua tarefa é sua tarefa. Você fazendo, você vai saber fazer. Quando você fizer a tarefa. Beleza? É um recurso para que você aprenda. O nosso objetivo é que você aprenda. Tranquilo, gente? Então, um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu, gente!